dia! Chegamos ao nosso último programa de 2021. E nessa edição do ND Agro, vamos trazer um balanço do ano na agricultura e pecuária em Santa Catarina. E vamos ver também... Animados pelos incentivos do governo catarinense, produtores colhem cereais cultivados no inverno. Destaque para o trigo, que teve uma das melhores safras dos últimos tempos. E ainda, versão teste de banana-maçã é cultivada em Luiz Alves. No litoral norte, a produção de hortaliças dentro de abrigos de cultivo tem melhorado a qualidade dos alimentos e gerado mais economia ao produtor. No sul catarinense, tem fruticultor que já deu início à colheita da safra da uva Niágara. Esses e outros assuntos agora no ND Agro, que já está no ar. A banana-maçã é uma variedade de banana que diminuiu a produção em alguns locais. Inclusive, deixou de ser cultivada em várias regiões. Tudo por conta do mal do Panamá, que é um fungo que acarreta aí na perda elevada de produção. Mas a cidade de Luiz Alves, aqui em Santa Catarina, está testando uma nova produção e nossa equipe foi conferir de pertinho. Olha só. Luiz Alves é um dos maiores produtores de banana no estado de Santa Catarina. A cidade é conhecida pela exportação de banana para a América Latina e para a Europa. A Epagre, pensando no destaque da cidade em produzir a fruta, está testando uma nova variedade de banana-maçã, que praticamente sumiu do mercado por conta de uma doença, que estava tornando a produção da espécie antieconômica. Os bananais dessa variedade eles foram praticamente dizimados a nível de Brasil. Recentemente, assim, num espaço de 10, 12 anos atrás, houve um processo de melhoramento genético. Então essa espécie de banana-maçã, ela foi induzida a ela uma resistência a essa doença. Então nós temos aqui 6 variedades, estamos testando, variedades da Embrapa e outras variedades, vendo se há possibilidade de implantarmos essa cultura, essa variedade aqui na nossa região. Em Luiz Alves, 85% da produção de banana hoje consiste em banana caturra e 15% em banana prata. E pensando nisso, a Epagre traz mais uma opção para os produtores da cidade com este teste da banana-maçã. E aqui nós temos as diferenças entre as duas bananas, a mais produzida, que é a caturra, à minha esquerda, e a menos produzida, que é a banana-maçã, à minha direita. A diferença delas vai além do que física, porque a banana-maçã ela tem uma polpa mais macia, menos acidez e pode ser considerada que ela tem um gostinho mais doce também, o que agrada os consumidores, fazendo essa diferença ela ter um valor maior de mercado. Tem um fator muito positivo, que ela é uma variedade resistente à principal doença das bananas, que é a cigatoca amarela, aqui para a nossa região. E ela é resistente a esse fungo. Então há uma possibilidade de que as pulverizações com fungicidas sejam diminuídas. A primeira colheita está acontecendo no mês de dezembro. E segundo a Epagre, já foi concluído que é possível ampliar essa produção. E os produtores ficam felizes com essa nova possibilidade. Dá para trabalhar também ela orgânica e é um benefício para nós como produtores e também como para o consumidor, A expectativa assim é grande, daí a pouco está entrando no mercado também e fornecer essa fruta até daí a pouco direto para os mercados, para estar agregando um valor a mais também para nós produtor, Muitos agricultores aqui do nosso estado apostaram na produção de cereais de inverno. No caso do trigo, a safra deste ano já é uma das melhores dos últimos tempos. As estimativas apontam para um aumento de quase 70% na produção de trigo aqui em Santa Catarina, como mostra a equipe da Epagre. O cultivo de cereais de inverno ocupa cada vez mais espaço nas propriedades rurais catarinenses. É o caso do trigo. Nesta safra, a produção deve dobrar em relação à safra passada. Isso é resultado da valorização do produto no mercado e do projeto de incentivo ao plantio de cereais de inverno, lançado pelo governo do estado. A colheita do trigo mostra o cenário favorável deste cereal em Santa Catarina. De acordo com a Epagre Cepa, a área plantada é de mais de 103 mil hectares.
Isso corresponde a um aumento de 77% em comparação à safra anterior. As estimativas de colheita indicam uma produção de 348.679 toneladas, mais que o dobro da produção do ano passado. No início da safra, a expectativa de produção já eram expectativas boas, acima de 3.900 quilos por hectare. Porém, já no acompanhamento de algumas colheitas que nós estamos fazendo, a gente já viu que realmente a expectativa foi superada e ela está em torno de 4.400 quilos por hectare. Então, acima dos 70 sacos por hectare, uma expectativa que era boa e está se confirmando hoje a campo. pH também, que é um fator importante, né, que define a questão de preço da cultura. Está um pH bom, nós temos áreas com pH acima de 80, 82, 85, né? Então isso garante um bom preço, uma boa margem também de lucro ao agricultor. A importância também do trigo, ele vem com um fator importante dentro do sistema produtivo do agricultor, porque além da cultura de verão, ele tem mais a opção da cultura de inverno como uma rentabilidade para a sua área, né? Então tem áreas onde muitas vezes o agricultor deixa ela com plantas de cobertura, onde o objetivo é melhoria das condições do solo. E quando ele planta o trigo, além do aproveitamento da área, ele também tem a rentabilidade econômica em cima da cultura, né? Bom, aqui na nossa região nós temos muita produção também de outros cereais, mas principalmente a aveia branca e a aveia preta. Esse ano nós tivemos, são 6.000 hectares plantados aqui na região. A expectativa no início da safra era uma colheita entre 1,6 e 1,8 toneladas por hectare. Porém, já com 55% da área de aveia branca e preta colhida, a gente tem uma superação muito grande na colheita e estamos tendo rendimentos de 2 a 2,8 toneladas por hectare na colheita da semente de aveia. Em Sara, no sul do estado, os fruticultores deram início à safra da uva Niágara e tem uma família que abre a sua propriedade para que o público faça a colheita da própria fruta. Olha só. Santa Catarina é o quarto maior produtor nacional de uva de mesa, com cerca de 50 mil toneladas anuais, atrás apenas dos estados do Rio Grande do Sul, Pernambuco e São Paulo. O auge da colheita no estado acontece entre os meses de janeiro e fevereiro, mas a cidade de Sara já tem uma família produtora tirando a uva Niágara das parreiras. A colheita aqui começou mais cedo, o que permite um preço melhor na hora da venda. Esse ano a gente conseguiu iniciar a colheita dia 13 de dezembro, antes da safra que vem do Rio Grande do Sul e Uruçanga. E, consequentemente, a gente tem ali um valor agregado maior, porque quando chega o período onde todos têm uva, o preço acaba caindo, né? Eu acredito que seja por conta do nosso clima, que é um pouco mais quente, né? Aqui onde a gente está localizado. Por enquanto, apenas as parreiras de uva Niágara, que começaram a ser plantadas há 5 anos, estão prontas para a colheita. Mas outras variedades também estão sendo produzidas na fazenda. É que, por enquanto, para poder manter a renda, a família investe ainda na produção de maracujá. A expectativa, no entanto, é trabalhar apenas com parreirais de uvas. Em 2018 a gente teve a primeira colheita, né? Mas ela inicia produzindo muito pouco. Então, na primeira colheita a gente produziu 2.000 quilos, depois aumentou para 4 no ano seguinte, e assim para 8, e hoje a gente está produzindo em torno de 10 a 12 mil quilos ano. Este ano, a família Macciola imagina que a safra vai ser muito semelhante à do ano passado, colhendo cerca de 10 toneladas da fruta. 7 delas devem ir para mercados aqui da região e outras 3 devem ser vendidas diretamente às pessoas que querem ter a experiência de vir aqui e colher a uva direto da parreira, ou então aquelas que só querem passar e garantir uma caixa cheinha para levar para casa. Esse, aliás, é um grande diferencial da produção. Abrir as portas para quem quiser conhecer e participar da colheita. Vem em busca dessa experiência, né? Principalmente assim quem tem criança ou pessoas idosas, né? Que
muitos, assim, as pessoas idosas remetem à infância, porque o avô tinha um parreiral em casa. As crianças, elas estão naquela fase de muito do porquê, né? Da onde vem. Então, assim, os pais vêm para apresentar isso para eles, né? Ó, filha, a uva vem desse pé, né? É da videira, funciona assim. Então, assim, elas se encantam. Até o fim de dezembro ainda deve ter uvas nas parreiras e, por isso, a propriedade fica aberta ao público. Quem chega recebe uma tesoura, uma caixa para armazenar a uva e até a dica de como fazer a colheita. Como o espaço é bem amplo, não há necessidade de agendar a visita. O espaço é propício para a família. Dá para passear, fazer fotos, brincar em um balanço e até comer uva fresquinha. A família investiu na produção e também no turismo de experiência. Hoje a gente realmente não vai fechar, a gente quer crescer com isso, com o turismo rural, porque para nós está sendo uma recompensa muito grande. Ver as pessoas virem se sentirem encantadas, né, pelo lugar, agradecem, dizem, foi uma experiência muito maravilhosa, a gente criou memórias, e então elas vêm, registram, né, isso pra gente não tem, assim, a gente fica muito feliz mesmo. E a cidade de Luiz Alves aderiu à produção de hortaliças dentro de abrigos de cultivo. Essa forma de cultivar as plantas é positiva, dando mais qualidade às hortaliças e também economia aos produtores. As hortaliças na cidade de Luiz Alves têm uma produção diferenciada. São produzidas dentro de abrigos de cultivo. O Osmar é produtor há mais de 40 anos e aderiu ao abrigo para cultivar cebolinha, salsinha, rúcula e coentro. Praticamente o serviço, a mão de obra é quase igual, né? Assim, mas aqui dentro já não nasce tanto mato, tanta erva daninha, né? Que daí fica mais limpo e melhor ainda para a irrigação, né? Não usa tanta água nem fora, que tem o gotejo, a fita de gotejo que bota ali, né? Menos mão de obra aí dentro, né? Um dos principais benefícios de produzir a hortaliça embaixo dos abrigos seria que, independente do tempo que faz lá fora, ela sempre vai continuar com a mesma qualidade. Ou seja, as chuvas não prejudicam a produção e nem o sol, queimando as extremidades e perdendo a qualidade da hortaliça. Além de tudo isso, ainda tem um benefício econômico para o produtor. Tem a questão do solo, tem a questão do clima, tem a questão da humanização do trabalho. Então, poderíamos dizer que o trabalho na agricultura, na olericultura, ele não para. São praticamente todos os dias, sem folga, durante a semana inteira. Então, você imagine uma temporada de chuva, como recentemente tivemos aqui na nossa região, praticamente 2 meses de chuva, se o agricultor tivesse que trabalhar, né, nessa condição. Com a questão do abrigo de cultivo, temos a humanização, como eu já falei, do trabalho. Ele trabalha com conforto. A produção do Osmar fica pronta em aproximadamente 60 dias. O tempo é o mesmo. O que muda é a qualidade. De toda essa plantação, ele consegue aproveitar 100%. A cebolinha, por exemplo, rende 2.000 pacotes a serem vendidos. Além de tudo isso, ainda existe toda a economia em relação aos produtos utilizados, que duram mais tempo no solo. O uso de insumos, principalmente adubo, é muito menor debaixo dos abrigos de cultivo. Isto porque lá debaixo não chove e esses adubos, esses nutrientes que são aportados ao solo, eles não são lavados, não são lixiviados, não são levados embora. Há um diferencial muito grande. As espécies que são cultivadas ali, submetidas à chuva, a sol, à umidade, elas perdem muito qualidade. E debaixo dos abrigos de cultivo nós temos um diferencial que isso é bastante minimizado. E o ano está encerrando com bom desempenho no agronegócio catarinense. Mais uma vez, o agro teve um papel fundamental na economia de Santa Catarina. Mesmo com os reflexos da pandemia, as exportações de aves tiveram destaque positivo agora em 2021. O setor foi o que mais exportou e a produção de carnes ampliou as vendas, inclusive para o exterior. O ND Agro ouviu a Irani Pamplona, que é presidente do Sindicarne aqui em Santa Catarina. Vamos acompanhar. Realmente o agronegócio não parou. A gente tem muito a agradecer os colaboradores. E tivemos assim um entendimento com cada município, com secretários de saúde e as legislação de cada estado e foi cumprido todas as normas. E a gente fez com que tivesse o alimento na mesa dos brasileiros
e também que a gente atendesse os pedidos para todos os países que o agro tinha para entregar. Porque realmente tanto a ave como o suíno não pode ficar no campo. Se ela está pronta para o abate, ela tem que ser abatido. E o agro não parou. E o agro representa muito para o estado de Santa Catarina e para o Brasil. E bem expressivo em questão de emprego, exportação, impostos. E então foi o que fez rodar a economia no nosso estado. No tocante a suínos, vai fazer 15 anos, ano que vem, que a gente está com o certificado da OIE. Então é um produto que os países de fora querem importar de Santa Catarina, pela garantia da sanidade da nossa produção. A gente também ouviu o deputado estadual Moacir Sopelsa, que integra a Comissão de Agricultura e Política Rural na Assembleia Legislativa. Sopelsa destacou o papel do agronegócio catarinense. A gente tem apoiado todos os deputados, inclusive na devolução de recursos da Assembleia, para que se possa fazer melhores programas na agricultura. A Assembleia Legislativa é parceira da Secretaria da Agricultura. E a Secretaria da Agricultura é a mola mestre de organizar o agronegócio em Santa Catarina. E o agronegócio em Santa Catarina, ele é responsável aí, com certeza, por mais de 1/3 da economia do nosso estado. E o agronegócio é aquele que lidera as exportações, né? Seja na exportação de suínos, exportação de aves, né? Na exportação de móveis, de madeira. Não tenha dúvida nenhuma que o agronegócio em Santa Catarina precisa ser reconhecido, e que bom que o governo do estado tem também essa visão, né? E para a FECOAGRO, o ano foi repleto de desafios. Os principais produtos agrícolas foram comercializados com margens satisfatórias para os produtores rurais. E esse bom desempenho tem ligação direta com a qualidade e também a força das nossas cooperativas agropecuárias. O ND Agro ouviu o vice-presidente da FECOAGRO, que também fez um balanço desse 2021. Nossos agricultores, como no começo da pandemia, ficaram tudo perdido e a gente foi ajeitando, ajustando com eles e a gente conquistou eles para trabalhar, para não deixar a lavoura no mato, para não deixar a lavoura ser perdida. E isso fez o Santa Catarina melhorar. E com todo esse nossos aparatos, o secretário da Agricultura, os deputados trabalhando com o agro envolvidos, como nós estamos aqui hoje, né? O estado nosso só tem a ganhar, a união faz a força, juntos nós somos mais fortes mesmo. E isso que está acontecendo aqui hoje, essa transparência do nosso secretário nos dá mais força ainda para a gente trabalhar. O cooperativismo está lá no meio onde acontece o agro, que é lá nos municípios, é lá nas propriedades, né? E o cooperativismo tem suas raízes lá. Tem um agrônomo, tem um técnico, tem um consultor. Depois que a gente começa a correr no sangue o sangue do cooperativismo, nas veias, o sangue do cooperativismo, a gente consegue entender por que a gente precisa ajudar eles. Eles pequenos ficam fortes, ficam maiores, podem vender produtos na cadeia mundial de alimentos. Então o cooperativismo ajuda muito o agricultor nesse sentido. E quem também fez um balanço do ano foi o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do estado de Santa Catarina. Aqui em Santa Catarina, todas as entidades que lideram o setor produtivo da agricultura e da pecuária, nós somos unidos, porque os interesses são os mesmos. E nós, agora respondendo à tua pergunta, nós tivemos um ano até normal para o setor produtivo. Tivemos uma safra razoável, sofremos um pouco em algumas culturas, através da estiagem, da cigarrinha, no milho, mas de modo geral tivemos sucesso. Só estamos preocupados com o futuro, porque os insumos estão a preços exorbitantes e nós não sabemos se o valor da nossa produção vai acompanhar. Mas nós temos confiança de que com a lisura dos produtores, a força de vontade, nós podemos levar a melhor. O secretário de Agricultura de Santa Catarina destacou as ações e investimentos ao longo desse ano no setor. Um ano de grandes desafios, nós tivemos o aumento dos custos de produção, a elevação dos custos do insumo. Por outro lado, nós tivemos um avanço importante na produtividade. É o primeiro ano que nós conseguimos produzir cereais de inverno vocacionados para a fabricação de rações, reduzindo o déficit de cereais para a fabricação.
em relação ao milho. Nós tivemos o avanço na internet rural, levando a fibra ótica ao interior dos municípios catarinenses. O governador Moisés aportou recursos da ordem de 330 milhões de reais durante o ano de 2021 na Secretaria da Agricultura, onde nós conseguimos, em parceria com a Assembleia Legislativa, com a bancada do Oeste, fazer grandes programas. Programa de reservação de água nas propriedades rurais, o programa Terra Boa, distribuindo semente de calcário, milho, kit forrageira, kit solo saudável, o programa Cereais de Inverno. Enfim, foram avanços que levaram a agropecuária catarinense a aumentar as suas exportações na ordem de 19,6%. Ou seja, o agro continua crescendo, vencendo todas as adversidades. E o governador Moisés aportou um pacote de obras para destravar a logística de Santa Catarina. São mais de 5 bilhões de reais sendo investidos nas rodovias estaduais e federais catarinenses. Nós temos um horizonte positivo para o futuro. O agro tem crescido e as agroindústrias e cooperativas têm realizado grandes investimentos em Santa Catarina. E nós vamos continuar crescendo, gerando emprego. Aliás, somos o estado que mais emprego geramos. E o agro tem uma participação decisiva nesse processo. E para fechar esse balanço do ano, o ND Agro também ouviu o governador de Santa Catarina, que trouxe um panorama dos investimentos feitos este ano no setor. O agronegócio participa com mais de 30% do PIB catarinense, 70% das exportações de Santa Catarina são do agronegócio. Nós temos mais de 500 mil pessoas trabalhando no agronegócio em Santa Catarina, são cerca de 200 mil famílias, 200 propriedades e grandes indústrias do agronegócio se instalando em Santa Catarina também, como recentemente essa semana anunciamos. Investimentos de toda sorte. As cooperativas servem de modelo para o Brasil, mostram que Santa Catarina, com um pouquinho mais de 1% do território nacional, é campeã em tantas como maçã, suínos, aves, tantas produções importantes que movem o agronegócio, levam comida de qualidade, alimento à mesa dos brasileiros. E o que a gente reúne no governo são várias ações no sentido de potencializar essas estruturas de produção, ao mesmo tempo cuidar do solo e da água, preservar nascentes. São 300 milhões de reais que separamos para esse objetivo e tantas outras ações de financiamento a juros zero para o setor que vão, na verdade, alavancando a economia. Os programas que o Estado tem, como o PRODEC, para a instalação de novas empresas, para, digamos assim, agregar valor aos produtos agropecuários de Santa Catarina, porque daí nós não vamos mais exportando commodities, vamos começar a trabalhar, a agregar valor no território catarinense e o investimento em logística e infraestrutura, que é a nossa bandeira, para que a gente possa conectar mais próximo o campo aos portos, aeroportos, às estradas com melhor qualidade. Então, setor privado e governo caminhando juntos, a receita não é outra senão o sucesso. E esse foi um balanço do ano de 2021 na pecuária e no agronegócio em Santa Catarina. Assim a gente fecha o nosso último programa do ano. Para você, um feliz Réveillon, ótima virada de ano para toda a família. A gente volta a se encontrar em 2022. Tchau, tchau.